Efésios 6:10 diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Podeis assentar. Amados, eu quero ser bem objetivo nessa noite. Esse é o tema escolhido para esta festividade. Nós vemos através desse texto sagrado a necessidade de a igreja se revestir de toda a armadura de Deus. Nós vemos que todos os exércitos do mundo, cada vez mais, eles se preparam com essa guerra acontecendo agora entre Rússia e Ucrânia. Alguns países que não tinham alguns armamentos começaram a se preparar, a se precaver. Foi divulgado hoje que a Rússia atacou uma cidade a 25 quilômetros da Polônia, e isso deixa todos os países em estado de alerta, uma vez que a Polônia ela faz parte da OTAN, como 30 outros países, e se algum desses países cair uma bomba lá, todos esses países vão atacar a Rússia. Então nós estamos numa linha muito tênue de uma terceira guerra mundial, numa linha muito tênue para acontecer. Nós vemos que os armamentos são fortes, pessoas morrendo, famílias inteiras. Hoje as lágrimas veio quando eu vi uma vala, uma cidade que foi atacada, homens, mulheres e crianças, as pessoas enterrando e jogando na vala. Então é muito triste, até porque o Brasil é um país de paz, né? Nós não crescemos em ambiente de guerra. Para esses países que já cresceram num ambiente de guerra, algumas coisas para eles são normal, são muito normal. Mas o Brasil é um país pacífico, é um país de paz. Nós não temos isso correndo na nossa veia, de guerra, de pegar um fuzil. Não, nós não temos. E nós vemos que os civis estão pagando. E o que eu vejo, eu disse outro dia que se a Rússia parar de atacar, a guerra acaba. Se a Ucrânia parar de atacar, eles morrem. Então, há uma situação aqui muito complexa, e que o presidente da Ucrânia convidou o presidente Putin, ele é um judeu, para estarem em Jerusalém essa semana, para discutirem, para chegarem no entendimento de acordo de paz. Que eles cheguem no acordo de paz. Oremos por isso. Cidades destruídas, filhos destruídos, mães, famílias inteiras destruídas. Eu tirei xerox aqui para a letra ficar um pouco legível. Eu quero compartilhar uma história da Bíblia de Jerusalém. Como eu ando esquecido, então melhor documentar. E eu quero compartilhar aqui com os irmãos um fato que aconteceu no ano 169 a.C. Mas vemos aqui as nações mais ricas do mundo, elas têm se preparado, como Estados Unidos, Rússia. A Rússia é uma potência. Alguns países têm 40 aviões caça, eles têm 6 mil, 7 mil. O exército muito forte, ou seja, se prepararam. E a Bíblia, o que ela está dizendo para nós?
se preparar. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Porque nós estamos numa guerra. O diabo, ele está atacando. E se você não se preparar, você fica no meio do caminho. Porque ele não cessa, ele não para, ele é implacável. Ele não tem sentimento, ele não tem dó, ele não tem afago, ele não tem compaixão. Ele não está preocupado com a sua dor, ele não está preocupado com o seu momento que você está vivendo, de aflição, se perdeu alguém, se vem de um desemprego, se vem de um aborto, se vem de uma separação, se vem de uma crise, se vem de uma cirurgia. O diabo não tem isso com ele. Ele não tem esse sentimento, vou ter dó dele um pouquinho, que ele está doente. Não. Ele é um ser covarde que ataca todos, e ele é um aproveitador de oportunidade. Então, por isso, eu e você precisamos estar preparados. Sabe, Deus fez o povo de Israel caminhar. Assim que eles saíram, o povo de Israel vinha só de aflição. O povo de Israel, quando Deus levanta Moisés, o povo vinha de uma aflição muito grande, apanhando, sendo o distrato muito grande. Então, para eles não verem uma guerra que estava acontecendo, Deus levou eles por outro caminho, porque Deus queria forjá-los. Então, muitas vezes, você não entende o trabalhar de Deus, porque certas coisas estão acontecendo na sua vida. É para forjar você, é para te forjar, é para nos forjar. Eu passei por uma experiência, que eu vou compartilhar aqui, que Deus estava trabalhando em mim. Eu pensei que não, mas Deus estava trabalhando em mim. Quando a igreja passou aqui pela construção, então a gente faltou recursos, tal, a gente pegou o carro que tinha, demos, e o nosso irmão Luiz, abençoado por Deus, ele falou, está aqui esse uninho aqui, eu vendo para você, você paga como você pode. Eu falei, que maravilha. E eu pagava R$300 por mês. Lembra, irmão Luiz? Maravilha. Só que nesse tempo eu estudava numa escola conceituada, não vou falar o nome aqui para não fazer propaganda que eu não estou ganhando nada. Eu estudava numa escola conceituada que tinha vários gerentes, médicos, diretores, donos de empresa, lá na sala de aula fazendo o mesmo curso. E eu me lembro que quando eu estava com o meu carro, eu chegava também e eles tinham os carros deles, sabe, tudo carro bom, tudo carro muito bom. E eu chegava e colocava o meu ali, tranquilo. Mas um dia, quando eu estava sem a minha Spin, daí eu peguei o Uno. Daí eu peguei o Uno e coloquei ele lá na terceira rua, lá atrás. Porque eu fiquei com vergonha. Porque eu fiquei com vergonha. Os meus amigos, tudo tinham carro bons. Daí agora eu ia chegar com o Uno, não fechava a porta direito, o Luiz, aquele Uno. Até hoje não conseguiram consertar aquela porta, o Carlos. Daí eu fiquei com vergonha, e os meus amigos, e aí, Rogério, veio de carro hoje? Sim, deixei lá na esquina lá. E assim foi passando os dias, e o Senhor foi tratando eu, falando, está vendo como você é? Quando você estava com o seu carro novo, você entrava, encostava junto com os deles, estacionava de igual para igual, mas olha como que você é. Então Deus permite acontecer algumas coisas para nós, para mostrar para nós quem nós somos. No que você está agarrado? No que você está preso? No que você precisa ser liberto? Daí eu chorei muito. Daí um dia eu fui de carro, falei, eu vou pôr lá no meio dos carrão lá. Daí peguei, pastor Pereira, eu fui e coloquei o carro lá, estacionei. Daí os amigos foram chegando, eu já trocou de carro, falei, peguei esse aqui, legal. E ninguém falou nada. A preocupação era minha. A preocupação era minha. A vergonha era minha. Daí eu comecei a andar com Uno para todo lado. Então, muitas situações Deus permite acontecer para trabalhar na gente, trabalhar na nossa mente, trabalhar no coração, para mostrar para nós mesmos o que nós somos, o que nós temos dentro de nós. As aflições revelam quem nós somos. Quando Deus nos amassa, Ele quer apenas revelar quem eu sou. Aonde meu coração está? Aonde meu pensamento está?
Onde estamos? Onde estamos? Ou se você recebe uma proposta, você tem um compromisso com Deus, você está ali num compromisso com Deus, e de repente você recebe uma proposta justamente naquele horário daquele compromisso que você tem com Deus. O que você faria? O pastor presidente da Assembleia de Deus de Perus, Dr. Elias, estava conversando com ele outro dia, sobre um vídeo que ele postou, e eu liguei para ele conversar com ele pessoalmente. Ele se formou em Direito, e Deus começou a chamar ele para o ministério pastoral, começou a chamá-lo para o ministério, para servir do ministério. E ele terminou, tinha uma prova para ser promotor, e Deus usou uma pessoa e falou assim: meu servo, pode fazer a prova que aquela cadeira é sua. E do outro lado, meu servo, estou te chamando para o ministério pastoral. E aí, pastor Daniel? Pode fazer a prova que a cadeira é sua. Mas Deus faz isso? Faz. Deus usou uma pessoa para falar com o apóstolo Paulo, dizendo assim: Deus falou com Paulo, vai e prega a minha palavra. Daí Deus usou uma pessoa e falou: não, se você for, vão fazer isso aqui com você, vão te prender, vão te amarrar, vão te bater, vão te humilhar. Deus avisou. Daí Paulo falou: não tem problema não estou preparado tão somente para ser preso, para ser amarrado, eu estou preparado até para ser morto. Eu vou do mesmo jeito. Convicção do chamado. Convicção do chamado. Convicção do seu chamado. E eu conversando com ele, ele falou: foi um desafio. Deus estava testando o meu coração. Deus estava testando o meu coração. E eu recusei. E ele falou que anos depois Deus falou assim: meu servo, lembra daquela situação? Estava eu fazendo aquilo para testar seu coração. No que estava o seu coração? Se na minha obra ou se atrás do seu futuro? Ter o cuidado, isso é importante, claro que é. Mas irmãos, nós não estamos livres de nada. Esse dia um rapaz morreu na academia. Tem jogadores de futebol morrendo no campo. Eu estava com Covid internado e o rapaz falou para mim: eu sou atleta, eu faço ginástica, eu não como gordura, eu não como carne, por que eu estou aqui? Falei: não tem essa. Ou seja, então, eu vejo pessoas trocando o que é prioridade para buscar o que te interessa, o que te convém. É por isso que Deus um dia usou Ageu para falar: ei, vocês estão preocupados com suas casas, em construir suas casas, em fazer seus negócios, em cuidar das suas coisas, e a minha casa está ficando de lado. O meu reino está ficando de lado. A obra missionária está ficando de lado. Você tem se dedicado aos seus negócios, você se entrega aos seus negócios, mas a minha obra está abandonada. Há muitas funções da igreja que poderiam ser preenchidas, mas vocês abandonaram. E um dia a cobrança vem. Porque ela vem. Porque Deus nos chamou para propósitos. Deus nos chamou para propósitos. Quando o rei Ezequias ele foi ameaçado pelo rei Senaqueribe, ele buscou de Deus uma resposta. O que eu faço, Deus? Ele é potente, ele é forte, ele é grande, é um exército muito poderoso. E a resposta de Deus foi: esforçai-vos e tem bom ânimo. Nem temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Amém, igreja? Esforçar. No ano 169 a.C., um rei
um governante por nome Antíoco Epifanes. Ele governava e fez um cerco em Jerusalém. E ele capturou alguns judeus. E dentre esses judeus que ele capturou uma mãe que tinha perdido o marido na batalha, uma mulher, e essa mulher tinha 7 filhos. E Antíoco Epifanes, ele era pagão, ele não temia Deus. E os judeus eram conservadores, temente a Deus, levavam a sério os seus compromissos, seus princípios, a sua ética, a sua postura, guardava a lei, seguia à risca ali as liturgias impostas por Moisés através de Deus. Então nós vemos que esse rei, então ele pega essa família como exemplo, e ele chama essa mulher, ele chama os 7 filhos diante de toda a sua nação, e ele fala assim para aquelas crianças e para aquela mulher: eu quero que vocês, seus filhos, que vocês rasguem o que vocês aprenderam até hoje do coração de vocês. Tirem tudo o que vocês aprenderam, esqueçam tudo o que vocês aprenderam. A partir de hoje eu quero que vocês quebrem essa lei de servir a Deus, de adorar a Deus, a Jeová. Esquecem isso. Eu quero que hoje vocês quebrem esse princípio. Eu quero que vocês quebrem o princípio. Vocês hoje precisam quebrar o princípio. E eu quero que vocês quebrem princípios hoje. E vocês têm que fazer algo que é proibido na lei de vocês fazer. E eu quero que vocês façam. Daí o filho mais velho, que eram todos jovens, era uma escadinha. O filho mais jovem tomou a palavra, falou: ó rei, nós não se prostraremos diante das tuas ameaças. Nós não vamos se prostrar. Nós não vamos se entregar. O filho tomou a iniciativa. Nós vamos continuar servindo a Deus. Nós vamos continuar servindo e seguindo os ensinamentos que nos transmitiram nossos pais através de Moisés até os dias de hoje. Nós vamos ficar firme. Sabe, esse tempo de 400 anos de silêncio estava acontecendo nessas histórias. É só você buscar nos registros. Estava acontecendo essas histórias. E esse menino então falou: nós vamos ficar firme. O rei ficou indignado com a atitude dele, com a postura dele. Eu não sei, parece que foi o pastor Natanael que falou ontem, que a unção de Deus na tua vida atrai bênção, mas atrai inimigo também. Veja só, daí é onde você fala: poxa, eu vim para a igreja, não sei o quê. A unção de Deus na tua vida atrai bênção, mas atrai inimigo. O apóstolo Paulo um dia disse assim: uma grande porta se me abriu, mas por ela entraram muitos inimigos. E o rei então mandou pegar esse menino. O rei ficou muito indignado, falou: traga esse menino aqui. E o menino veio. O rei falou assim: põe a língua para fora. O soldado foi, pegou a língua dele, puxou para fora, e o soldado cortou a língua dele. Daí o rei, não contente, falou: tire o couro cabeludo dele. E tiraram o couro cabeludo dele. E o rei, ainda não contente, mandou ele esticar as mãos. Corta as mãos dele. O rei, ainda não contente, mandou pendurar ele. Corta os pés dele. E ele foi ficando todo dilacerado. E o rei mandou acender o fogo e jogar aquele menino no fogo, sendo que a mãe e os outros irmãos estavam ali vendo. E aquele menino, quando ele foi jogado ao fogo, ele gritava e dizia para os irmãos dele: fiquem firme. Para a mãe dele: fica firme, nós nos encontraremos lá no céu. Eu chorei já muito quando eu li essa história, e não é a primeira vez que eu conto. Daí o segundo irmão, o rei mandou chamar o segundo irmão, perguntou se ele estava disposto a quebrar o princípio, de quebrar a lei, de servir a Deus. Aquele menino disse: também não, eu continuo adorando a Deus. Mandou o soldado pegar a língua dele, pôr para fora, cortou a língua, mandou tirar o couro cabeludo. O menino, ou seja, todo ensanguentado, as lágrimas descendo, e ele foi sendo dilacerado como o primeiro irmão, e foi lançado no fogo. Sabe, rei impiedoso, que não poupa, não tem temor, não tem respeito. Antíoco Epifânio,
E a Bíblia vai dizer sobre o terceiro, a Bíblia não, a história vai dizer sobre o terceiro filho, que ele foi chamado, e o rei perguntou para ele: você está disposto a negar? Ele já estendeu a mão, e falou: eu estou disposto a perder tudo que Deus me deu, para logo, logo ressuscitar com tudo de novo, numa nova vida com Deus. E ali o rei não teve dó, já mandou arrancar tudo, matar ele. E assim foi o quarto, o quinto, e todos eles falaram palavras. Mas quando chegou no sexto, o sexto foi tão, ele se entregou com tanta veemência, ele se entregou, depois de ter visto 5 irmãos sendo torturados, ele não teve pena de si. Ele não olhou para si com pena. Não, agora eu nego, já foi meus 5 irmãos. E falou: faça, ó rei, faça o que você tiver que fazer, eu não vou negar o meu Deus, eu não vou negar o meu Deus. E conta, a história é grande, ele não negou. Daí quando chegou no último filho, que era o menor, o rei Antíoco Epifânio, vocês podem procurar na história de 2º livro de Macabeus, ele mandou chamar a mãe, e persuadiu aquela mãe, falou: mãe, eu quero dizer aqui para todos que estão me ouvindo, o rei disse, e para você, mãe, eu vou fazer do seu filho o menino mais rico dessa nação, os cargos mais altos eu vou dar para ele, tudo que ele precisar ele vai ter, todos os cargos que ele precisar ele vai ter, eu vou enriquecer ele, o nome dele vai ser grande, eu só quero que ele quebre a lei, que ele vire um pagão, eu só quero que ele pare de adorar a Deus, eu só quero isso, que ele pare de adorar a Deus, que ele quebre esse princípio que ele tem estabelecido, o coração voltado para Deus, eu quero que ele quebre isso. E persuadiram aquela mãe, chamaram a mãe, e falaram assim: mãe, vai até o seu filho, ele é o menor, persuade ele, para que ele não se deixe ser queimado, ser torturado, ele vai passar pelo mesmo processo que os 6 irmãos passaram, ele é o menor, vai lá e fala para o seu filho, para ele ser dele, vai ser rico, ele vai ter tudo. E aquela mãe então, ela foi persuadida, e ela foi até o seu filho, diz a história que ela se ajoelha diante do seu filho, e fala: filho, você ouviu o que o rei prometeu, que vai te enriquecer, que você vai ser um homem muito próspero, muito rico, a sua família, a sua geração, mas eu te peço, filho, eles pediram para mim vir aqui, te convencer a aceitar, mas eu como mãe, você não é meu, você é de Deus, não se entregue, filho, não negue a sua fé, não abandone a sua fé. E o filhinho pequeno disse assim: mas mãe, quem falou que eu vou abandonar, mãe? Quem falou que eu vou me entregar, mãe? Isso tudo aqui foi Deus que deu, Ele deu, Ele tira na hora que quiser, mas eu vou continuar adorando o nome dEle, mãe. Eu não vou negar o nome de Deus, aquilo que papai me ensinou, aquilo que a senhora me ensinou, aquilo que está no meu coração, nada vai arrancar de mim. E quando chamaram aquele menino, o menor, pensaram que a mãe tinha persuadido ele a negar, e ele não negou. Ele foi torturado, tiraram a língua dele, tiraram o couro cabeludo dele, cortaram as mãos, cortaram os pés, e jogaram ele. E por último, fizeram isso com a mãe. Mas sabe o que me chama a atenção? Diante de tanta tortura, diante de tanta situação, nós vemos umas pessoas que perdem o emprego e perguntam: onde está Deus? Deus me vê? Uma dor, onde está Deus? Deus não liga para mim? Irmãos, em Hebreus capítulo 11, a Bíblia vai dizer que uns foram cerrados ao meio, a Bíblia vai dizer que uns foram torturados. Diz a história que teve um general, teve um governador tão terrível, que ele pegava as mulheres grávidas e tirava os bebês que estavam na sua barriga, e colocavam gatos e costuravam a barriga. A história vai dizer que teve homens tão sanguinários, que eles pegavam madeiras enormes, estacas,
e colocavam no corredor que dava acesso aos castelos deles, e mandava pendurar cada cristão. Imagina essas colunas aqui. Então eram as estacas, sabe, onde ele ia passar no meio, então tinha estacas dos dois lados, e ele mandava pendurar os cristãos e amarrar. E na hora que ele chegava com o cavalo dele, ele mandava, coloca fogo, e acendia aquele clarão, e ele ia passando com o cavalo dele. Cristãos que foram torturados, cristãos que foram manchados com sangue de animais, e soltados na arena, onde tinha leão, onde tinha tigre, onde tinha animais ferozes, e esses animais foram para cima dos cristãos, devoraram os cristãos. Então os cristãos sofreram, sabe? Hoje a igreja chegou até aqui, pessoas atravessaram fronteiras, chegaram até aqui, a palavra chegou até nós. Eu vejo pessoas, sabe, levando de qualquer maneira, levando de qualquer modo. Uns se firmam na fé, outros não se firmam, uns vêm, outros saem, uns falam, quero batizar, no outro mês se desvia. Irmãos, nós estamos no momento que Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Nós estamos no momento que a trombeta vai soar, sabe? Esses países aí que estão em guerra, eles têm armamento que uma bomba que eles soltarem, eles ainda, o exército russo não usou os armamentos pesados que ele tem. Eles têm armamento que uma bomba que ele soltar, atinge um raio de 150 quilômetros. 150 quilômetros é quase daqui a Salto de Pirapora. Daqui a Salto de Pirapora tem 178 quilômetros. Imagina o poder dessa bomba, de ser soltada num lugar, de atingir um local, e num raio de 150 quilômetros ela sair devastando tudo. Irmãos, precisamos se apegar a Cristo, precisamos se apegar a Deus. Nós estamos numa conferência missionária, dia após dia, conferência após conferência. Nós queremos abrir igreja, nós queremos abrir trabalho. Nós vemos a irmã Giovana veio cantar aqui, né? Quero ir para cá, vou para lá. A missionários, Deus está chamando. Mas onde estão esses missionários? Onde estão aqueles que querem ser enviados? Onde está o poder que a igreja está recebendo? O poder que Deus está mandando sobre a sua vida? O falar em línguas, o agir de Deus sobre a sua vida. Você está correndo atrás de quê? Onde estão as suas prioridades? Onde você tem depositado as suas forças? Onde você tem colocado mais força? Onde você tem gastado e deixado ser gastado? Com o que você tem feito nesse tempo em que Deus te chamou para fazer algo para Ele? Eu te digo uma coisa nessa conferência de missões: Deus não vai cobrar de você aquilo que Ele não te chamou para fazer. Deus não vai te cobrar se Ele não te chamou para limpar a igreja. Deus não vai cobrar isso de você. Deus não vai te cobrar porque você não foi pregar lá na Ucrânia, se Ele não te chamou isso para fazer. Deus não vai te cobrar aquilo que Ele não te chamou para fazer, mas Deus vai cobrar de você aquilo que Ele te chamou para fazer, aquilo que Deus te chamou para você fazer, e você não está desenvolvendo, você está paralisado. Isto vai ter uma cobrança muito grande, isto vai ter uma cobrança muito grande. Por isso eu te digo, hoje é uma noite de se colocar à disposição do reino, de se colocar à disposição de Deus, independente da sua dor, independente da sua lágrima, independente de você estar com dor no peito, lágrima nos olhos. É noite de você se colocar de pé e dizer assim: Deus, eu estou aqui, me usa para o teu propósito. Eu não vou negar o teu nome, eu não vou abandonar a fé, eu não vou abandonar o projeto, eu não vou abandonar o caminho, mesmo que eu esteja sangrando, mesmo que eu esteja chorando, mesmo que estejam me humilhando, mesmo que se levantaram contra mim, mesmo que estão me injuriando, mesmo que estão me condenando, mesmo que eu perdi o emprego, mesmo que eu perdi a saúde, mesmo que a situação está difícil, me cercaram, não tem saída. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Anima-te nesta noite, se entrega para o propósito. De repente Deus te chamou para o ministério da intercessão, para orar. Deus te chamou para interceder pelos pastores. Deus te chamou para ser um missionário. Deus te chamou para ser um músico. Deus te chamou para ser um pregador. Deus te chamou para ser um cantor. Deus te chamou para fazer parte do ciclo de oração, para fazer parte do grupo de jovens. Deus te chamou para fazer parte do grupo de varões. Deus te chamou para pintar a igreja. Deus te chamou para ser o pedreiro da igreja. Deus te chamou para
para se destacar em alguma área que muitas vezes é anônima, limpar o banheiro da igreja. Deus te chamou para fazer alguma coisa. Deus te chamou para fazer um bordado para a igreja. Deus te chamou para limpar o tanque batismal. Deus te chamou para alguma coisa. O que foi que Ele te chamou? Quando Ele te chamou, quando Ele te salvou, Ele colocou algo dentro de você. Ele colocou um desejo dentro do seu coração. Quando Deus visitou Isaías, Deus não visitou Isaías para matá-lo. Por mais que Isaías vivia falando, ai de fulano, ai de Beltrano, Deus não visitou Isaías para matá-lo. Deus visitou Isaías para restaurá-lo. A restauração de Deus aqui nesta noite, a poder de Deus aqui nesta noite, para restaurar a igreja evangélica, missão de fé. Não importa a tua idade, não importa a sua circunstância, não importa o seu estado social, não importa a sua posição financeira, Deus está aqui para te restaurar. Deus está aqui para te tomar. Deus está aqui para te usar. Eu perguntei para uma enfermeira: o que mais te tocou? Você é uma enfermeira há quantos anos aqui? Tem alguma experiência que muito te tocou? Que já aconteceu aqui com você? Ela falou: tem várias, mas tem uma que toda vez eu choro. Entrou um menino aqui de 24 anos. Ruim. O médico desenganou. E o médico chamou a gente e falou assim, ó: dessa madrugada vai ser a pior madrugada dele. Ele vai sentir muitas dores e pela manhã ele vai falecer. Então deem todo o suporte, fiquem ali, porque é o último momento dele. É o último momento. E aquela enfermeira, ela estava responsável por aquele plantão. Ninguém podia entrar naquela UTI. Ninguém podia entrar. E de repente, a mãe desse menino foi no hospital. Uma serva de Deus. Pela madrugada, ela estava orando pelo filho dela. E o Senhor falou: vai lá e ora por ele. Eu sinto Deus aqui. De repente, ela não era uma mulher que pregava. Ela não era uma mulher da banda que cantava, pastor Daniel. Mas era uma mulher que orava. Vai lá. E ela foi lá no hospital. 2h30 da madrugada. Chegou lá na recepção e falou: não, senhora, não pode entrar para visitar ninguém. Não, preciso ir na UTI, preciso ver meu filho. Não pode, tal. E daí foi aquele alvoroço todo. Ela falou: eu não saio daqui sem entrar lá. É rápido, eu só preciso ir lá. Deus mandou vir aqui, eu não saio daqui sem entrar naquela UTI. Eu não saio. E foi chamada a enfermeira. E a responsabilidade era dela. E agora o cargo dela estava em jogo. Ela não podia deixar ninguém entrar ali. E aquela enfermeira foi chamada para resolver. E quando ela chegou, a mãe falou: ô minha filha, eu preciso entrar lá. Eu sei que não é horário de visita, eu sei que o horário é estranho, mas eu preciso entrar lá. Eu preciso entrar lá. Me deixa entrar lá. Eu só quero fazer uma oração. Eu só quero fazer uma oração. Ela falou: mas seu filho está contagiado, não pode entrar. É arriscado para todo mundo, não pode tocar nele, não pode. Eu estou de fio, eu não posso. Minha filha, Deus vai guardar todo mundo, minha filha. Deus vai guardar, Deus está comigo, Deus está na frente. Só deixa eu entrar. E o filho todo, sabe, não podia ser tocado, não podia. A mãe, quando ela entrou, a primeira coisa que ela fez, ela foi dar um beijo no filho e abraçar o filho, que já estava cheio de aparelhos, sabe, estava entubado, cheio de aparelhos ali, já caminhando para os últimos suspiros. E aquela mulher abraçou, beijou o filho, e depois ali naquele hospital, dentro do hospital, na cabeceira da cama, ela dobrou os joelhos dela. Ela dobrou os joelhos dela e falou: Deus, o Senhor mandou eu vim aqui, e eu estou aqui, e o Senhor falou que ia fazer um milagre.
Deus, então eu peço a Ti, faça o milagre que o Senhor falou para mim que ia fazer. O Senhor exigiu de mim, eu vim aqui nesse horário da madrugada para fazer essa oração. Meu filho está contaminado, não podia ser abraçado, não podia ser beijado, não podia entrar aqui. Não deixe ninguém aqui adoecer, não deixe a enfermeira ser mandada embora, e faça o milagre da vida do meu filho. Levantou e foi para casa. Às 10 horas da manhã mandaram chamar a mãe. A senhora poderia vir ao hospital? E a médica então que recebeu a mãe falou assim: minha senhora, veja só, nós não quis te contar antes, né? Mas veja só, o seu filho estava no estágio final. Nós já estávamos tudo preparado para ele amanhecer morto, porque ele estava já dando os últimos suspiros. Mas nessa madrugada mudou tudo. O seu filho começou a reagir, nós tivemos que tirar todos os aparelhos dele, inclusive ele está sentado lá na cama, entra lá para dar um abraço nele. Qual é o seu chamado? Qual é o seu chamado, igreja? O Senhor visita Isaías, não para condená-lo, o Senhor visita ele para restaurá-lo. Entenda isso, de repente você está falando num merecedor. O Senhor está visitando a igreja para restaurar suas forças, para restaurar a graça, o poder dele, o avivamento dele sobre a sua vida, o falar em línguas. Vai ter crente que vai acordar da madrugada, a esposa dele vai achar, ele está sonhando, não, Deus vai te tomar em línguas, você vai acordar falando em línguas na madrugada, Deus vai te visitar lá no seu quarto, Deus vai te visitar na sua casa, Deus vai usar a tua boca, Deus vai usar a tua vida, porque Ele está restaurando a igreja. Deus está restaurando o seu povo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Deus então visita Isaías, e quando Deus visita Isaías, restaura Isaías, a pergunta é: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Pode louvar, pastor. Isaías falou: eis-me aqui, envia-me a mim. Restaurado, ele se tornou o profeta messiânico, o profeta que mais profetizou a respeito de Jesus. 700 anos antes de Jesus nascer, 700 anos antes de Jesus nascer, ele disse: vai nascer o nome dele é maravilhoso, é conselheiro, é Deus forte, é príncipe da paz, é pai da eternidade. Vai vir e vai vir através de uma virgem. Ele está vindo. 700 anos antes, esse profeta começou a profetizar. Sabe por quê? Deus visitou ele. Deixa Deus te visitar nesta noite, deixa Deus te encher. Você é o vaso, Ele está com azeite. Nos colocamos de pé nessa noite. Aleluia!